Boa tarde, amigos. 1h15. Estamos abrindo o nosso preliminar. A imagem do futebol, repercutindo esse jogo de arrepiar ontem do Internacional contra o Paraná. O Internacional que vem esmirilhando na Série B, né? O jogo contra o América Mineiro foi um jogo assim extraordinário, bolas na trave, 7, 8 situações de gol, um crime o Internacional ter voltado de Minas Gerais sem a vitória. O jogo de Recife, mesmo com aquela lama toda, aquela chuvarada, outro espetáculo inesquecível. E ontem, então, um negócio para entrar para a história. Obviamente que é só que não, né? O Internacional não jogou absolutamente nada. Aliás, o Internacional vai entrar para a história sim. O Internacional conseguiu piorar com a demissão do Antônio Carlos Zago. Estava muito mal, tinha perdido um título para um time do interior. O Grêmio também perdeu, antes que alguém em casa diga, para o Novo Hamburgo. Mas o Inter já era para ter sido eliminado pelo Caxias. O Inter fora 7º colocado no Campeonato Gaúcho. E está aí dando explicações o Internacional, dizendo que ainda não falem mais em calendário. Isso é uma vergonha. O Criciúma colocou o Luiz Carlos Vinck. O Luiz Carlos Vinck já ganhou 11 pontos no comando do Criciúma. E sem os recursos que tem o Internacional, que não perdeu um centavo saindo da Série A para a Série B. Então, por favor, jogar mais e falar menos. Inclusive o seu Ceará, que no ano passado, o Ceará que é meu amigo, não tem problema nenhum, entrou para a história do Internacional anulando o melhor jogador do mundo na época, que era o Ronaldinho Gaúcho, mas o ano passado teve aquela celeuma do bicho, ele, o Alex e o Paulão. E ontem, terminado o jogo, tá bem que ele não vem jogando há 4 meses, que foi surpreendido e tal, mas foi para os microfones para colocar gasolina na fogueira. Ele que é o experiente. Aí vem o D'Alessandro e diz que os experientes é que tem que carregar os mais jovens para que eles possam brincar, jogar futebol ao natural. E aí vem o Guto Ferreira e dá uma porrada no grupo, vem o vice de futebol e dá uma porrada no técnico. Mas onde é que o Internacional vai chegar dessa maneira? E onde é que está o presidente Marcelo Medeiros? Meu Deus do céu! Será que hoje vai haver uma reunião geral do porteiro até o presidente no Beira-Rio, para que o Internacional acorde definitivamente? E nem dos deuses do futebol o Internacional pode se queixar, mas nem dos deuses. O Internacional está com pontuação, pasmem, de 4º colocado. O Internacional tem a mesma pontuação do Vila Nova e do Brasil de Pelotas. Nem estou olhando a tabela, porque ontem o cara fica ouvindo toda a repercussão e tal, e fazendo os cálculos. Para o Internacional não é mais cálculo, é cálculo renal. Porque, olha, meu Deus, mas o Inter não pode se queixar. Ninguém disparou. Vila Nova empatou em casa. O Brasil ganhou do Juventude fora, freando o Juventude. O Guarani também não ganhou, né? Quer dizer, o Guarani, deixa eu ver aqui, ontem, esse foi um jogo que eu perdi o fio da meada. Lá pelas tantas, empatou com o Oeste, 0-0 em casa. Quer dizer, ninguém está jogando nada. É por isso que o Internacional ainda está no G4 na pontuação. Hoje é o 6º colocado pelos critérios de desempate. E o Internacional está só a 4 pontos da zona de rebaixamento para a Série C. Obviamente que o Inter não vai chegar nem perto. Eu sei que a Série B é complicada. O Grêmio, quando jogou a Série B em 2005, nessa rodada, o Grêmio estava ali lutando também para sair do meio para baixo da tabela, tinha tomado 4 da Napolina e tal. Eu sei que tudo isso alguém já em casa deve estar dizendo. Mas o Inter, hoje, não tem nada a ver com aquele Grêmio. O Grêmio estava juntando os cavacos, 1 mais 1 para fazer 2. Eu me lembro o Mário Sérgio, o filho do Mário Sérgio, tentando juntar 11. Caiu o De Leon, né? O Mário Sérgio criticado porque não conseguia colocar um time em campo, era Marcinho, era não sei o quê, era Lipatim, que a gente chamava de nome de remédio, hoje um bom empresário de futebol, né? E o Internacional não, é um time com uma folha de 7, 8 milhões, tem jogador da seleção chilena, tem destaque de Libertadores da América, que é o Nico Lopes, tem destaque na América, que é o D'Alessandro, que é o Victor Cuesta, tem um goleiro de seleção brasileira,
né? Tinha o William, que foi para a Europa. Tem 2 laterais esquerdos, um que jogou no Corinthians, outro que jogou no Fluminense, no São Paulo, não sei mais aonde. Quer dizer, para um pouquinho. Tem o Dourado, que quase foi campeão da Libertadores da América. Tem o Sacha, que quase foi campeão da Libertadores da América. Enfim, está na hora de cada um fazer minimamente a sua parte. Porque não fazendo a sua parte, o Inter ainda é o 4º colocado pelo índice de aproveitamento e pelo número de pontos, mas em 6º pelos critérios de desempate. Desculpem o arrazoado aqui na entrada, Chiquinho, meu grande amigo, feliz em vê-lo bem e sabendo que está cheio de projetos. Grande abraço, Chiquinho. Verdade. Muito obrigado, Rec. É um prazer poder estar aqui no Preliminar. Obrigado pelo convite. Foi muito bom te ver também. Né? Deu para relembrar um pouco daqueles velhos tempos, né? Esses velhos discursos. E feliz aí com esse encerramento de carreira, né? Encerramento de um ciclo. Foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida, né? E tá inteiro, hein? Quinta madrinha ainda. Se fardar, joga nesse time do Inter, hein? Fiz 34 anos ontem, então veio muita coisa, tudo na mesma semana, encerrando a carreira, o aniversário, esses novos projetos. Mas, cara, eu tô muito motivado, assim, que como eu não me sentia muito tempo. Aniversário é hoje? Ontem. Ah, puxa vida, achei que tinha coincidido com o programa ali, seria muito bom. Tô motivado, tô entusiasmado para esses novos projetos, né? Convicto de que virão dificuldades pela frente, mas acreditando aí que no futuro aí, médio a longo prazo, aí a gente pode conseguir bons frutos. Basta se cercar bem que vai, porque você sozinho já faz verão, agora se cercar bem faz progredir mais rapidamente. Está aí junto com o assessor o Felipe Visotto, que foi um parceiro de carreira aí, né? É isso, exatamente. E o Emerson Cruz, que é um parceiro de negócios. E está aqui também outro cara que já está fazendo verão aí, o Cristiano Oliveski, jornalista, narrador, e que nas jornadas esportivas, Maurício é testemunha, vira e mexe, eu falo da 90.3 aqui, porque eu agora com esse negócio de estar dando um tempo para o rádio aí, escolhendo o que eu vou fazer no futuro, e só com televisão e publicidade, baterias, tem bastante coisa para fazer, não pensa que é moleza. Mas eu fico ouvindo tudo. E nos jogos do Grêmio eu tenho seguidamente, frequentemente ouvido a narração de vocês lá e os comentários do Mazzaropi, do Carlos Miguel, as reportagens do Márcio, a outra menina me fugiu o nome. A Jéssica, né? E até outro dia comentei aqui um lance em que ela estava ouvindo o torcedor e estavam falando do Luan e aí saiu o gol e tal. Então, cumprimentar vocês aí, vocês fazem um trabalho jornalístico, mesmo torcendo para o Grêmio, que é uma obrigação, né? Porque se é a rádio do Grêmio, tem que torcer para o Grêmio, né? Mas sem deixar de criticar, narrando com a mesma dinâmica das rádios comerciais, que essa também é uma rádio comercial, mas vinculada a um lado só. Então, cumprimentos aí, Cristiano. Obrigado, Rec. Obrigado aí pelo convite também de estar aqui no Preliminar hoje. Já estava meio mascarado, já foi convidado mais de uma vez. Não, que isso, não estava não. É problema de agenda, né? O cara vai tentando adequar aqui, mas obrigado pelo convite. Tô brincando. E eu tô feliz da vida, né? Tu fez o início do programa falando do Inter, tô feliz da vida aqui também por causa dessa situação do nosso co-irmão, né? Sabe que o torcedor em casa, ele fica pé da vida, mas vocês só falam do Internacional, mas teve uma época que a gente falava só do Grêmio. Né? Ali, quando o Roger começou a patinar, a gente só falava do Grêmio. Mas o que está havendo com o Grêmio? Né? Vai jogar fora tudo e acabou ganhando a Copa do Brasil quando trocou de técnico. Mesmo o Roger muito bem. Eu acho o Roger um dos melhores técnicos do Brasil. Hoje, entre os 5 melhores, eu coloco o Roger. Bom, mas são outros 500 e eu não quero causar polêmica já aqui. O Renato cresceu na profissão, o Renato levou a sério a profissão, porque em algum momento o Renato estava treinador. Hoje o Renato virou treinador, é treinador. Então, melhorou por si só e o Grêmio está assim, ó, chamando a atenção. O que a gente vai falar do Grêmio? O Grêmio tem que cuidar para não poupar muito, né? Mas daqui a pouco a gente está dizendo uma grandíssima bobagem, porque se poupar pode fazer bem. Quem me diria que se o Grêmio não poupasse todos aqueles jogadores contra o Sport, o Grêmio teria feito uma trajetória tão bonita na Copa do Brasil, ganhando 2 vezes do Fluminense, ganhando todas as outras partidas, à exceção justamente daquela que a gente bate tanto em cima. Mas o Renato descaracterizou completamente o time.
Tá bem, mas tivesse levado 1 ou 2 titulares e estes tivessem lesionado, já É. perdeu o Barros, já perdeu o Bolanho, já perdeu o Douglas, já perdeu o Marcelo, já perdeu o Léo Moura, já perdeu agora o Kahneman com dores pubianas, vive perdendo os jogadores. Aí num jogo que podia, de repente, arriscar um pouquinho mais, e chegou a abrir 2-0, né? E até mais feliz da situação. Tá rolando a bola agora aqui, agora eu não vou falar mais tanto. E até mais feliz do que essa situação que foi trazida no início do programa. Eu tô feliz também com a situação, para lá de feliz com a situação do Grêmio também, porque o Grêmio tá jogando hoje... É bom de narrar futebol, É bom de narrar futebol, é bom de narrar o jogo do Grêmio. Graças a Deus a gente consegue fazer isso na rádio e não dá nem para coçar aqui, né? Não, e transportar aquela emoção da arquibancada, porque todo mundo saiu da arquibancada ali. Em determinado momento, todo mundo que está na rádio já passou, já gritou. Não tem nenhum enrustido ali. Não tem nenhum enrustido. Tem que ser fanático. Fanático, até o nosso slogan da rádio é de gremista para gremista, então todo mundo que está ali é gremista mesmo. Os jogadores nem precisa dizer, né? Multicampeões. Multicampeões. Mazarop, campeão do mundo. Carlos Miguel, muito campeão aí na década de 90. Carlos Miguel também chorou nesse ombro lá em Tóquio, quando o Grêmio perdeu pro Ajax. Eu me lembro, o Paulo Nunes e o Carlos Miguel, terminado o jogo, caíram em prantos, né? E aquela época... Foi injusto aquele jogo. E outra, aquela época a gente entrava na beira do campo, mesmo lá em Tóquio, na decisão do Mundial, porque o futebol não era tão assim, né? Preso, né? E não tinha essa regra para cá, regra para lá, e tão comercial, né? Hoje se fica na beira do campo não se pode ouvir ninguém. Não, apertou. Mas o Grêmio dá gosto de ver jogar. É o melhor time do Brasil, né? Com certeza. Tem provado dentro de campo e nos resultados, né? O futebol, ele é resultado. Em qualquer praça, né? Em qualquer resultado. E o Grêmio, vamos dizer, quase incontestável, né? Pelo que tem feito no Brasileiro, né? Esse é o time que você gostaria de jogar, né, Chiquinho? Com a técnica que você tinha, você ia voar nesse time. Foi uma situação que quase deu certo, né? Na minha primeira passagem pelo São José, em 2011. Eu fiz um excelente campeonato gaúcho. Estava voltando do River Plate do Uruguai. E até mesmo era o Renato Gaúcho o treinador, né? E aí surgiu a possibilidade de ir para o Grêmio. Eu fiquei muito feliz porque é uma grande equipe. Eu me lembro que E eu, antes de jogar no Inter, meu sonho era jogar no Grêmio. Né? Fiz teste no Grêmio, não fui aprovado. Quer dizer que você nasceu gremista e virou colorado, é isso? Nasci gremista e virei colorado. Né? Isso aí, depois criei inevitavelmente, né, dentro do Inter, com todo o carinho que recebi das pessoas lá de dentro, criei uma identificação muito forte com o clube. Vocês, eu acredito que troquem de time. O torcedor comum é mais difícil. Porque vocês viram profissionais e viram partícipes, viram quase sócios dessa ideia, né? Ninguém torce contra o trabalho. Eu cheguei com 13 anos no Inter. Então, aquele sentimento de Grenal eu aprendi desde pequeno, né? Do clássico, a importância do que é um clássico, vestindo a camisa do Inter. E você incomodava o Grêmio, né? Tive uns Grenais aí que... Fez dois gols naquela Sul-Americana, né? Sim, em 2 Grenais seguidos, né? E num cruzou pro Fernandão fazer o gol. Isso, né? Exatamente. Ali foi um tempo onde o Inter tinha essa supremacia, teve essa supremacia nos Grenais, né? A gente estava com uma equipe muito boa, é momento. O Grêmio não tinha uma equipe que tinha se encontrado ainda. E até teve um Grenal que nós ganhamos no Olímpico, que foi 3-1, que eu me lembro, fui escolhido melhor em campo sem fazer gol. Ganhei nota 9 no Clássico sem fazer gol. Né? Mas acho que dei passe para 2 gols naquele Clássico lá. Foi esse que até o Rodrigo fez gol... Rodrigo Paulista, exatamente. O Rodrigo Paulista fez um gol, o Diego fez um... E o Fernandão fez outro. Não, mas aquele jogo foi muito fácil. O Internacional abriu 3-0, ligeirinho, né? E aí parecia que aquele dia o Internacional faria uma goleada histórica no Grêmio pelo volume que vocês deram no começo. O Rodrigo Paulista fez a melhor partida dele com a camisa do Inter. Exatamente, né? melhor partida mesmo. Esses jogadores vinham subindo, né? Assim como eu, conquistando O Roger espaço. jogava no Grêmio. O Roger jogava no Grêmio. O Diego e o Fabiano incomodaram o Roger. E o Roger era muito bom. O Claudio Miro dava de mão no Rafael Sobis, não conseguia pegar. Aquela época vocês estavam... Tem muita história de clássico. Ali começava a ressurgir o Internacional. Porque Exatamente. Os jogadores das divisões de base salvaram os cofres do Internacional. O Inter comprou tanta gente, e um que o outro, Bolívar... O Sobis era do Inter já, praticamente se criou no Inter. O Bolívar, o Tinga, raros foram os jogadores que vieram de fora e que o Internacional conseguiu fazer dinheiro. Nem o Fernandão o Inter vendeu bem, nem o Fernandão. O Alex, a primeira vez, o Inter vendeu mais ou menos. Verdade. Né? Mas o Alex já estava há muito tempo aqui, já tinha...
Naquela época também vieram alguns jogadores do 15 de Campo Bom, né? Perdigão, Edmilson, Edgley. Para dar corpo no também grupo. que deram certo, que vieram para ser jogadores de grupo, mas que acabaram até jogando. O Wellington Monteiro. Elton Monteiro, O Wellington Monteiro, Caxias, né? é. Se não me engano. O Wellington Monteiro, primeira entrevista que eu fiz com o Wellington Monteiro, os caras disseram, tu vai sofrer. O Wellington Monteiro era gago, né? É. E no final ele estava quase. Né? Bom, o Claudião é gago e canta. É. Né? Bom, Por isso que é esse gol do Chiquinho, né? temos aí já? Vamos mostrar. Vamos lá então. Homenagem aí pro Chiquinho. Deu um presente de aniversário. Que aí. isso. Aí, ó. Que maravilha. E se não me engano, era aniversário do Grêmio. E esse dia. aí você estava recuperando, né? Quando eu digo maravilha, porque parecia que não ia chegar nesse ponto, o Chiquinho, né? Exatamente. Parecia que não ia jogar um pouco antes disso, né? Em 2003 eu fiquei parado, né, Rec, devido àquele problema que eu tive em 2002. Pois é, pois justamente, né? Esse foi o ano que você... Eu imaginei ali simplesmente me recuperar, voltar a jogar futebol, estar à disposição. Mas as coisas foram acontecendo. Eu preciso agradecer ao Hélio Carraveta, ele fez um excelente trabalho comigo, né? Nós trabalhamos 6 meses naquele período, onde ele tinha que medir a minha pressão antes, durante e depois do treino, né? Porque eu estava naquele processo de volta, né? Fazendo um tratamento com um psicólogo. Foi um período bem complicado, mas o Inter me cercou de pessoas que me deram todo o apoio, né? Então consegui fazer uma boa parte. Você chegou a fazer tratamento no exterior? Não. Mas você falou que ia para a França, Meus né? exames foram para Estados Unidos e França. E na época poderia fazer uma cirurgia lá, mas era uma cirurgia de altíssimo risco. Então, conversando com minha família, nós optamos por não fazer. Não precisa responder agora, tá, Chiquinho? E se não quiser responder, não responde. Eu quero saber se em determinado momento uma briga sua com o Fernandão atrapalhou a sequência dentro do Internacional. Mas não precisa ser agora. O Grêmio titular para ti, vamos ver, do goleiro até o último atacante, porque agora não tem do goleiro ao ponta esquerda. É difícil falar. Mas eu quero, para piorar a tua situação, eu quero colocar o Barrios recuperado, o Bolanhos recuperado, o Douglas recuperado, Marcelo Oliveira recuperado e o Léo Moura recuperado. É muito complicado. Agora eu quero ver se tu é bom mesmo. É muito complicado. Você é o Renato Portaluppi agora. Olha, atenção, lá vem o Grêmio. É muito complicado pensar num Grêmio titular hoje, porque até a gente comenta isso na rádio. Eu quero ver tirar o Arthur para botar o Douglas. Exatamente. Quero ver tirar o Luan para botar o Bolanhos. O Arthur hoje é um cara que não tem como sair do time do Grêmio. A quantidade de passes certos que ele dá é absurda. O Guri não erra passe. O Maicon é outro que está voltando agora, que tem uma capacidade técnica também que é muito grande. Ele tira um pouco da velocidade do meio do time. Não, mas o Maicon, o Renato já escalou. Claro. O Maicon está escalado. Exatamente. Eu não sei em qual função. Mas o Renato já disse. Provavelmente ele vai jogar do lado do Michel, né? Provavelmente ele vai jogar do lado do Michel. Mas quem é que sai? Liberando, como o Ramiro está suspenso, pelo menos. Não. A escalação, vai escalar no próximo jogo. Então, Jogo é fácil. nesse jogo aí até tá mais tranquilo. Nesse jogo qualquer escalação serve, porque nem o Renato sabe o que vai fazer. Exatamente. Mas aí o interessante também, né, Rec, Cristiano, Chiquinho, é que o Grêmio tem todos esses desfalques que você citou e ninguém diz que o Grêmio tá com um time misto. O time que tá jogando, todo mundo diz que é o titular, mesmo sem Barrios, mesmo sem Bolanhos. Mas melhorou? Porque isso aí Cada que eu ia vez falar. melhora. O Grêmio melhorou. Porque isso aí que eu ia falar. O Grêmio troca peças e não perde a qualidade que a gente está vendo. Não, melhorou com o Arthur. O Grêmio não perde essa qualidade. Por exemplo, até citando o jogo do esporte, que foi lá, a gente tomou a virada 4-3, a gente saiu ganhando de 2-0 e era um time de gurizada. A gente sabe que é difícil jogar na Ilha do Retiro. E o amadurecimento. Campo pesado, amadurecimento O também. amadurecimento do Grêmio é o seguinte, Chiquinho, joga em casa contra o Bahia, aproveita o ensejo que o Michael está voltando, tem a ausência de um que outro titular, coloca os 4 na meia cancha para testar. A coisa encrespa, o Grêmio vai lá e ganha. Aí vem a sequência contra o Fluminense, vão manter, né? Deu errado, mas o Grêmio dominou o Bahia e criou chances. Vamos tentar contra o Fluminense, porque o Grêmio tinha... E o Bahia, eu acho que foi uma das melhores equipes que o Grêmio enfrentou esse ano. Sim, e o Bahia é organizado. Pela Depois organização. eu vi o jogo contra o Coritiba, eles jogaram bem. Contra o Palmeiras é que desandou a maionese, mas contra o Coritiba eles repetiram o jogo contra o Grêmio, tanto é que conseguiram um empate e quase ganharam no final. Aí vem o jogo contra o Fluminense, o Grêmio ganha, jogando bem, com a mesma escalação, e ainda assim muda para jogar contra o Cruzeiro, porque poderia melhorar ainda mais. Quer dizer, isso aí é amadurecimento. E melhorou. Então, eu vou colocar o Everton sem dizer que eu vou abrir o time. Né? Eu até escrevi, tomei pau aí no Twitter, o Grêmio, com os 4 marcadores, pode jogar fora de casa,
fica mais até equilibrado, eu acho. Aquele jogo contra o Cruzeiro, eu não sei se o Grêmio não ganharia do Cruzeiro com os 4 marcadores na meia cancha. Porque criava e os caras criavam, e o Grêmio jogou muito melhor que o Cruzeiro. O Cruzeiro criou na desorganização, no talento do Robinho, no talento do Thiago Neves, no talento do Sobis, mas o Grêmio criou na organização tática. Né? E, claro, ficaram espaços, porque o Grêmio atacava com 7-8, e os caras na bola longa tinham espaço. Né? E agora também há de se destacar também a bola que o Ramiro tá jogando. Meu Deus. Esse Ramiro, 48 do segundo tempo, o cara tá correndo de um lado pro outro. É um negócio impressionante a capacidade física desse guri também. Então, muito desse sucesso que o Grêmio está tendo hoje passa também pelos pés do Ramiro. Né? O Chiquinho já respondeu essa questão no passado, mas essa do Fernando. Eu estava pensando aqui, já pedi para responder, né, para não ficar dúvida. Rec, assim, ó, o cara... Porque se falou na época, né? Isso aí agora acabou. Isso foi porque no jogo Palmeiras e Inter aqui, em 2006, foi minha estreia pelo Palmeiras, justamente contra o Inter. Acho que o Fernandão deu uma chegada em mim um pouco mais forte, né? E foi expulso, não foi contra o Goiás? Não sei. Não, contra o Goiás não. Quando eu estava no Goiás, não joguei contra o Inter por questões de contrato. Não, o Fernandão, jogando com a camisa do Goiás, veio a Porto Alegre e no primeiro lance foi expulso. Não lembro disso, lembro, Rec. Então, assim, ó, cara, eu só tenho a agradecer. O Fernandão foi um cara que sempre tentou nos ajudar dentro do vestiário. O Fernandão foi quem me ajudou a ir para o Goiás, porque o presidente do Goiás ligou para ele pedindo informação a meu respeito. Depois desse jogo do Palmeiras, nós conversamos ali, a gente acabou dando risada no final do jogo, né? Porque ele não era de fazer isso, né? De entrar mais forte. Mas é um cara que sempre tentou ajudar todo mundo dentro do vestiário. Um cara extremamente colorado, um cara que vestiu mesmo assim como o D'Alessandro hoje veste, caras que vieram de fora, que é difícil de acontecer muitas vezes. Virar doente, assim, mas fica... Então, é um cara que viveu mesmo, o tempo que ele teve no Inter, ele viveu de verdade o coloradismo, né? Então, um cara que me ajudou, se ele estivesse aqui hoje, eu queria agradecer muito ele, né? Por tudo que ele fez por mim lá dentro. Então, foi por causa disso que ficou essa história. Foi por causa Parecia que tinha uma bronca do passado. Então, você saiu do Inter, foi pro Palmeiras e depois foi pro Goiás. Isso, depois foi pro Goiás, exatamente. E depois voltou pro Internacional. Depois voltei pro Internacional, passei por mais alguns clubes, né? Daí encerrou meu ciclo no Inter, meu contrato acabou. Então, deu para ganhar uma graninha boa. Que a gente... Não que se ganha hoje, mas... Não, a gente trabalha para isso, né? A nossa profissão é essa, né? A gente consegue adquirir alguma coisa, graças a Deus, né, Rec? Bem orientado, uma boa família sempre presente, né? Eu lembro que a família sempre esteve... Mas a minha vida, ela foi, dentro do futebol, minha carreira, cometi muitos erros. Eu fui entender isso depois com o amadurecimento, né? Porque quando a gente é mais novo, a gente acha que não erra, né? Até quando eu recebia críticas de vocês... O jogador Parecia não quer pessoal. assumir, exatamente. Parecia pessoal. Mas lá, internamente, eu via, cara, eu preciso fazer isso mesmo que esse cara tá falando. Eu tenho que melhorar isso. Às vezes ia ver o compacto do jogo, cara, joguei mal mesmo. Mas o jogador, às vezes, não quer aceitar isso, né? Porque vem de um cronista. Mas a gente sabe que, no fundo, ele está falando a verdade. E o Celso Rotti, vai lá e resolve. Celso Rotti, eu entrava sempre com 2-0, 3-1, aí vai lá, como é que 15 minutos para jogar. Tu que é o xodó da torcida, vai lá e resolve. Bom, mas daí nós dávamos pau no Celso, né? Porque não é assim que se trata com o guri, né? Mas o Celso, depois eu entendi, o Celso falava brincando, isso aí eu era novo, né? E acabava que eu, às vezes, ficava nervoso com a situação. Pô, vai lá e resolve, tava 3-1, a torcida gritando meu nome. Falei, dá vontade, Celso, o que eu vou ver sua lateral, cara? Porque o Celso mesmo brincando ficou com aquela carreira. E o Celso teve um problema mais sério, não foi contigo, foi com o Daniel Carvalho, né? Daniel Carvalho tem horror do Celso Rotti, né? Horror. Eu não sabia, até nos encontramos, desculpa te interromper, no jogo dos 10 anos da Libertadores, conversamos muito, rimos muito, eu e o Celso, né, daquele tempo lá, foi um tempo difícil, né? E ali que o Inter deu uma alavancada, né? Depois de 2002, aquele jogo de Belém, que foi um jogo desesperador. Você jogou aquele jogo? Joguei aquele, eu era o Claudião, treinador. Mas o que jogou na lateral direita foi um que era de torcida organizada, inclusive. Como é que é o nome dele, rapaz? Estava sempre no Inter, virava e mexia e voltava pro Inter. Se eu não me engano, foi aquela época o Luizinho Neto estava, né, no equipe. Mas foi um outro lateral que jogou. Um que era de torcida organizada do Internacional. Eu agora já vou me lembrar. Não recordo o nome. Era doente colorado, torcedor do Internacional. Puxa vida, me deu um branco. E ele nunca conseguiu se firmar no Inter. Na escalação aqui, Klemer, na ordem que foi colocada nessa. Klemer, Luiz Alberto, Cris, Vinícius, Chiquinho, Clayton depois do Willian, Cleiton Xavier, Alexandre, Fernando Baiano e Maicon Librelato depois Fabiano. Então não.
Tinha um outro lateral direito que foi reaproveitado pelo Cláudio Duarte. Lateral direito que sempre jogou no Internacional, nas divisões de base e tal. Daqui a pouco eu me lembro. Daqui a pouco eu me lembro. Só com relação ao Chiquinho. O Chiquinho passou pelo Palmeiras foi em 2006, 2006. né? E o caso do Fernandão, quando ele veio do Goiás, foi em 2009. Que ele foi expulso com 13 minutos de jogo. Muito bem. Foi posterior a isso. Qual é o título que você mais deseja, Cristiano, esse ano? Os O três, que vier? né? Os três. Copa Tu- do Brasil. tu acha que dá pra ganhar o os Hexa, três? Acho que dá. Acho que dá, sim. Antes de Quer dizer chegar que tu, nessa tu questão, já está estudando japonês aí? Mas estamos preparados para isso. Estamos preparados para isso. Mas com antes inglês se vira bem lá. não, com inglês o cara consegue. Antes até de entrar nessa questão, eu queria até falar um ponto que o Chiquinho tocou também, essa questão de olhar o compacto, de absorver críticas, né, para o jogador. Eu não sou jogador, estou longe disso. Mas eu também tenho esse senso crítico nas narrações que eu faço, por exemplo, para Grêmio Rádio Umbro. Eu tô ali narrando, depois eu sou louco. Eu volto a ouvir 4 horas de jornada para ver o que eu fiz de errado, o que eu fiz dá pra certo. melhorar. Onde eu posso melhorar. Meio louco da cabeça. Mas tu é um pavão, hein? Não, eu não me é amo, tu é. Não é questão de pavão, não. 4 horas se ouvindo? 4 horas de jornada. Por isso tu tá narrando essa enormidade. Não, obrigado, mas não é até porque a gente entrega um produto pro público, né? E o público merece. Outro dia eu vi uma charadinha tua lá, o descontrole é da tua da rádio 90.2, da Rádio formado Grêmio. descontrole, Porque aquilo ali foi uma letra, porque estava surgindo a rádio do Inter. Cuidado que for formado descontrole. Não. Ou alguém estava roubando o Não, teu estão chave. querendo roubar o descontrole. O pessoal que copiar, né? Aí também não dá. A Grêmio Rádio é pioneira. A Grêmio Rádio tem 10 anos na web. Em 2015 ela começou na FM. Aí a Rádio do Inter existiu aí em 2007, 2009... Não, 2009 até, aliás, desculpa. Foi 2009 que surgiu, aí depois eles cancelaram o projeto e agora estão voltando. Aí o slogan, até eu brinquei do slogan, que é de gremista para gremista há 10 anos. Eles estão agora com esse negócio de Colorado para Colorado aí, por isso que eu falei, só não me leva ao descontrole, só não quer me levar ao descontrole. Mas é criatividade zero, né? Dá para criar uma outra frase. Ô, Hernani Campeão, dá uma melhorada nesse slogan aí. Desculpa voltar naquele assunto que eu estava falando, o momento onde eu comecei a fazer uma autocrítica e ouvir aquilo que vinha de fora, é lógico, filtrar muito isso, né? E colocar para o meu dia a dia, foi o momento onde eu mais cresci na minha carreira. O momento onde eu tive o melhor ano técnico do Inter, aí eu ganhei o apelido de Xodó Colorado. Foi o meu melhor ano, que foi 2004. Agora, a torcida te amava, né? Sim, até hoje, sim, Rec. Tem A torcida, o Celso ficava enlouquecido. Outro dia eu estava falando com o Juarez e com o Banha, né? Que ele chamava eles para ir me chamar, né? O reserva lá. Diz que ele ficava louco quando a torcida... Tá, vai lá, chama aquele guri lá. Estão chamando ele aí. Vai lá e chama. E na época o banheiro era gordo mesmo. O banheiro demorava um tempo bom para chegar lá, né? O cara aquecia louco para entrar. Mas ali foi um começo, né? Foi um começo muito bacana. A minha estreia foi um negócio muito legal, Rec, porque, cara, eu não dormia a noite inteira, porque eu ia ter que marcar o Robinho. O Celso me falou a semana inteira, tu vai ter que marcar o Robinho. Pô, na época o Robinho tava voando, né, cara? Pedalava que nem um louco. Eu falei, como é que eu vou marcar esse cara, meu? Primeiro jogo, né? O Inter vivendo uma situação difícil, vou ter que marcar o Robinho. E aí deu tudo certo, joguei, fui escolhido melhor em campo no jogo, né? E ali surgiu o Chiquinho. Bom, nós estamos descontraindo, porque também não dá para ficar só no azedume aí, né? Recordar os bons momentos do Chiquinho. Tem homenagem ao Chiquinho, ontem estava de aniversário, agora está indo para uma nova carreira que mistura várias coisas, né? O Chiquinho, ele prega, ele faz empresaria, ele ajuda, quer dizer, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais. E corre pra cabeça. Mais ou menos. É um cara eclético, por isso que eu disse que tem que se cercar bem, porque o cara que faz uma coisa só, tipo aquelas vacas com viseira, né? O cara vai no mesmo tranco. Agora, o cara que quer fazer várias coisas tem que estar sempre bem cercado. A gente estava falando de críticas da imprensa, enfim. Depois eu quero saber com o Cristiano como é que é no dia seguinte quando tem que criticar algum jogador e cruza com ele no CT, porque... O Maurício, agora, durante o programa, tu vai ter que descobrir o nome desse lateral direito. É com L. Acho que é com L. Sabe que a primeira letra eu sempre me lembro, né? O cara vai ficando velho. Né? É só pegar o jogo contra o Cruzeiro, aí, o jogo contra o Paysandu, não, o jogo contra o São Caetano, o jogo contra o Juventude, foram os últimos com o Cláudio Duarte, ele reabilitou esse jogador.
E ele até tá vindo aqui, não vem. Mas esse foi um cara que também, no final, o Internacional teve que usar os guris, né? Era Librelato, era Daniel Carvalho, era Chiquinho. Teve uma hora que não tinha mais, né? Verdade. Cleito Xavier também, na época, também foi um... Não, Cleito Xavier veio depois. Cleito veio depois? Veio depois. Não, o Cleito Xavier estava em 2002. Não, 2002 Jogou não. contra o Cruzeiro. Tava, nós subimos juntos. 2002 não. 13 de novembro de 2002. Cláudio Duarte, técnico do Inter. Vanderlei Luxemburgo, técnico do Cruzeiro. Vamos ver. Klemer, Vinícius, Luiz Alberto, Cris, Cássio, depois Chiquinho, Márcio Ran, depois Daniel Carvalho, Cleiton, Clayton, Maicon Librelato, Fernando Baiano, depois Leandrão. Não tem, e ainda não apareceu o nome do lateral direito. Ainda não apareceu. Vamos buscar outros jogos aí. Mas jogou várias vezes com 3 zagueiros aí, né? Sim. Várias vezes com 3 zagueiros. E depois você vai nos contar um pouco daquela briga do Luiz Alberto com o Fernando Baiano lá, que o Claudião dizia, e eles que se caguem a pau agora aqui e que depois resolvam ir lá dentro. Né? Já voltamos. Mas, muito bem, o Chiquinho lembrou, não tem nada a ver com L. É que tem muito, tinha Leandrão e tal, mas é Barão o nome do lateral direito. Luiz Adriano Vidal, vai começar com L, né? O Barão. Tá, mas vê que eu não estava errado. Até ele jogou naquela finaleira. Jogou, foi aproveitado o Barão. O Barão era torcedor de arquibancada do Internacional. Né? Então, ele sofria para Chuchu, né? Bom, Chiquinho, essa briga houve mesmo, né? O Claudião já confirmou pra gente aqui, o Ibsen já confirmou. Aconteceu sim, que eu não me lembro. 2 caras grandes, eu não podia nem apartar. Não tinha como chegar, né? Eu me lembro de ver só eles caindo dentro da banheira que tinha lá no Mangueirão, né? Tinha uma banheira grande dentro do vestiário. Quando eu vi, os caras estavam dentro da banheira já, né? Eu não entendi nada. Eu estava tomando um Gatorade muito cansado, né? Aquele calor lá de Belém. E já estavam se bifiando. Eu aproveitando para tomar um Gatorade, vendo os outros resultados dos jogos, né? Porque a gente dependia de resultado para não cair. 4, 5 resultados. E aí, quando eu vi, tava todo mundo dentro da banheira já, tentando tirar eles e tal. Eu falei, o que houve? Não, os caras estão brigando ali, o Luiz Alberto, o Fernando Baiano, né? Mas aí, no fim, ainda bem que deu tudo certo no final, ganhamos o jogo. Luiz Alberto ficou um bom tempo sem poder vir para o Rio Grande do Sul. Porto Alegre, é verdade. Essa história eu não sei. Ninguém sabe. Mesmo que soubesse, eu não falaria. É bom não mexer. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. Funerária Ritter. 25 anos dando atenção e carinho no momento mais difícil. Funerais no preço que você pode pagar. Translado e especialização em cremação. Funerária Ritter, em Cachoeirinha, na Avenida Fernando Ferrari, 174, telefone 3470-6324 ou 980-17-6689. O sorriso transforma tudo, ele nos dá autoconfiança, nos aproxima das pessoas, nos traz felicidade. Então volte a sorrir com a Oral-Sim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Dentadura e ponte móvel, nunca mais. Ligue 3076-4343 e agende a sua avaliação. Ou WhatsApp 99951-4343. Em Porto Alegre, nos bairros Auxiliador e Farroupilha. Responsável técnico, Dr. Charles Iarque, EPAO 3523. Oral-Sim, a sua referência em implantes dentários. Cachorro Quente do R, esse é um verdadeiro almoço original em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas 3224 8.000, 3224 8.000. Deixa eu falar das melhores panelas do planeta Terra. Claro que eu estou falando da Frigigold. Não gruda, seu alimento fica com uma aparência melhor. Você vai economizar óleo. Faz um cálculo aí de economia de azeite por 20 anos para ver quanto é que dá. Economia de material de limpeza, só não vai economizar em saúde, porque você vai passar a controlar bonitinho o seu colesterol. 4003-4220. Você liga, fica registrado o telefone e imediatamente retornamos a sua ligação e você pode receber ainda hoje. Mas são tantas vantagens, confira aí.
Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. É isso aí, 4003-4220. Luiz Zini Pires deve estar passando bons momentos com aquela comparação de que o Inter tinha contratado melhor que o Grêmio, mas a gente sempre espera que a tese um dia se confirme, né, Luiz Zini Pires? Eu já marchei com isso também. Estou brincando aí, mas sabe por que eu estou citando o nome do Luiz Zini? Já um colega nosso, então estou citando porque no Twitter, isso aí toda hora, os caras estão tweetando e retweetando e recuperando essa matéria da 0 hora. Vamos com o gol na memória. Não foi só ele, né? Teve mais gente que disse aí que o Inter ia subir com 8 rodadas, com 12 rodadas de antecedência. Ainda bem que eu me manifestei na época, disse, parem com essa balaquice que não é bem assim. Gol na memória, Brasileirão de 2008, Coritiba 0. Grêmio 1, Marcel marcou o gol para a equipe tricolor. Marcel, essa campanha do Grêmio de 2008 foi sensacional. E ali o Grêmio vinha de um 7-1 contra o Figueirense. Antes, tinha feito 7 gols, o goleiro era o Wilson, que é hoje o goleiro do Coritiba. E ganhou esse jogo, foi um jogo terrível. O Coritiba ficou o tempo inteiro martelando. O Grêmio foi lá com Marcel e fez o gol, porque o momento era sensacional. E o Curitiba... Celso Roth era o técnico do Grêmio, ele está sempre na área. O Curitiba é um time que sempre apronta para cima do Grêmio, né? Historicamente, é um adversário difícil que o Grêmio enfrenta. Pode puxar campeonatos brasileiros aí que o Grêmio não consegue vencer o Curitiba. Ano passado o Grêmio tomou 4... Que foi o último confronto. Quando o Grêmio precisava reagir, parecia que ia reagir a qualquer momento, porque o Grêmio era melhor que eles, né? Bom, e a pichotada? Vamos para a pichotada ou não vamos? Vamos depois do intervalo comercial. Depois do intervalo. Daqui a pouco tem a pichotada aí. Direção segue em tratativas para renovar contrato do atacante Luan. É aquela história da multa, né? Que o Grêmio acha que tem que fixar mais alto. Não sei se daqui a pouco o Luan e seus representantes não têm razão, porque não tem surgido grandes negócios. E agora com essa taxação da China para baixo, eu não sei como é que vai ficar. Tricolor aumentou o percentual do Arthur sobre seus direitos econômicos, 60% do atleta agora é do Grêmio e os 40 são divididos entre Celso Rigo e o Arthur. Bom, o Celso Rigo, que tem investido forte, merece aí uma recompensa, né? O Arthur também, porque agora vai ser um contrato aquele mais longo, né? Porque o primeiro contrato é de 3 anos, depois se faz de 5 e depois se remenda para manter o jogador. Então, sabe como é que é. Miller Bolanhos e Lucas Barrios podem ser as novidades contra o Coritiba amanhã. Tricolor vai avaliar a questão física de alguns jogadores e pode até poupar atletas. Não é o desejo do Renato. Não é o desejo do Renato. Em princípio, só é garantido que o Ramiro está fora pelo cartão e o Kahneman ainda vai saber hoje, o resultado do exame à tarde. Mas vai ser poupado porque não tem por que arriscar. Até porque o Grêmio tem que experimentar o terceiro zagueiro. Quem é o zagueiro mais eficaz? O Thierry, que estaria afirmado, andou dando umas vaciladinhas aí. E Grêmio o Coritiba disse, após o jogo, que já estava acertado que ele não jogaria essa partida com o Coritiba. Até porque ele e o Ramiro, por coincidência ou não, são os que mais atuaram com a camisa do Grêmio no ano. Grêmio Coritiba, jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão. Amanhã, 21h, na Arena. Não vamos se queixar de frio, né? Com tudo que o Grêmio está jogando, não tem essa aí, tem que ir lá ver. E é decisão sim, hein, Rec? Claro. É decisão sim. O Grêmio Curitiba até aproveitar a audiência e pedir
pro torcedor que puder ir, a gente sabe das dificuldades, hoje que o futebol tá caro hoje, mas quem puder ir, vá na Arena, porque o Grêmio precisa muito. Decisão não é só contra o Corinthians no domingo, agora o Grêmio precisa do torcedor diante do Curitiba, que vai ser um jogo muito difícil. Pode ser líder amanhã, basta o Corinthians dar uma tropeçada, esse Bahia uma hora vai fazer um crime fora de e casa. o próprio Curitiba tá em terceiro também, Sim. né? Tá brigando lá em cima também. Vale os mesmos 3 pontos amanhã e no final de semana. Roberto Melo, vice de futebol do Inter, classificou a atuação colorada como péssima na partida de ontem, mas derrapou na entrevista o Roberto Melo, né? Dizendo, eu não escalo o time e tal, isso aí ficou ruim. Ceará afirma que os salários estão em dia e não existe nenhum problema financeiro no Inter. No entanto, disse que não jogava há 4 meses, que não esperava sair no intervalo, que foi surpreendido. Colorado tem 50% de aproveitamento no Beira-Rio na Série B, a 6ª pior campanha como mandante. Brasil de Pelotas e Inter, jogo válido pela 10ª rodada da Série B, sábado, 4h30 da tarde, no Bento Freitas, em Pelotas. O Inter tem 50% de aproveitamento? Acho que não. Internacional empatou com o ABC, empatou com o Paraná, empatou com o Juventude, ganhou do Náutico. São 6 em 12, né? É? 3 empates, 3 pontos, mas mais 3, 6. 6. Disputou 12, 50%. Eu achei que tinha menos até, né? Porque o aproveitamento do Guto, por exemplo, é de 55%. Né? É que o Inter andou perdendo fora de casa. Em casa não perdeu ainda, perdeu para o Paysandu. Né? Ganhou do Londrina, ganhou do Figueirense e ganhou do Londrina, do Figueirense. Com o Santa Cruz. Empatou com o América. É isso aí, é isso aí. O Inter jogou mais fora do que dentro, né? Agora vai nivelar com mais uma fora contra o Brasil e duas em casa. Chiquinho, o que há com o Internacional? E já aproveita e enfileira aí o que você está fazendo no momento. REC, é realmente preocupante, do meu ponto de vista, a situação do Inter, porque investiu muito, né? Trouxe jogadores de alto nível e até agora a coisa não aconteceu, o time não encaixou, né? O esperado era que encaixasse. O Inter hoje se encontra na 6ª colocação, se não me engano. Isso. Né? E dependendo aí dos próximos resultados, aí tem equipes ali que estão em 10º colocado, estão com 12. Né? Então está tudo muito próximo ainda. É uma equipe em formação, isso de fato é uma equipe em formação. Né? Entendo que o Inter tem jogado sob pressão todos os jogos. Primeiro porque não ganhou o Gauchão, né? Primeiro pelo descenso, depois não ganhou o Gauchão, que era esperado esse título. Então joga sob pressão todo jogo. A Série B é um campeonato totalmente diferente da Série A. Eu sempre falo isso porque eu joguei 3 Séries B. As equipes não respeitam. Jogou pelo Goiás? Joguei pelo Fortaleza, pelo Vitória e pelo América de Natal. O Goiás não. O Goiás foi a primeira divisão. Joguei as 3 no Nordeste. E o Inter precisa, acho que, entender um pouco mais esse tipo de jogo. As equipes não respeitam, não é porque é um time grande, pelo contrário, todo mundo vai tirar uma lasquinha do Inter porque para eles é um jogo de Copa do Mundo, né? É um jogo onde todo jogador pode aparecer e ter e se promover com isso, né? Ter uma projeção na carreira jogando contra o Inter e jogando bem. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu entendo que o Inter precisa resolver isso logo. Será que o Guto consegue ou tem que trocar? Eu acredito que sim. Tenho acompanhado os trabalhos que o Guto tem feito nas equipes onde passou e tem feito bons trabalhos. Trabalhei com ele no Inter, na base, né? Um treinador extremamente inteligente. Você contrataria ou investiria nos jovens? Olha, eu investiria nos jovens. Agora, a gente não sabe se tem, né, a mão de obra na base. Né? Se tem o que há de necessidade no profissional, se tem como pegar hoje na base. Né? Isso eu não sei. De repente não tem, né, REC? Então, por isso que não sobe. Né? Em 2002, foi aquela situação, tinha jogadores, subiram esses jogadores e deram conta do recado. Mas eu não sei se tem na base hoje. Chiquinho hoje é empresário? Meus projetos hoje, REC, tentei sair do futebol, confesso que tentei sair, mas não tem como. Meus relacionamentos, minhas amizades todas estão dentro do futebol. Tenho 15 anos de experiência como atleta profissional e 5 de jogador de base. Eu faço parte hoje de uma equipe chamada Brasil Soccer Academy, né, onde nós viajamos o mundo com ações humanitárias e também com captação de atletas. Tá? Já viajamos para a Índia, Polônia, Portugal, Espanha e mais outros países. Estamos indo para a Ucrânia sexta-feira, Marrocos, Gibraltar e Espanha de novo. O nosso trabalho, o foco dele é levar princípios e valores através do futebol. Que beleza. Viajamos com essa equipe. Tá, e como é que entra em contato contigo? Pelo meu Facebook, Chiquinho 10, é uma fanpage, Chiquinho 10. E o outro projeto que eu estou começando agora é captação de atletas de base. Tá? Já tenho algumas, as peneiras, né, no interior, já 5 cidades já estão agendadas para fazer isso aí.
Estou trabalhando em cima de uma palestra também, contando a minha história, contando os erros e acertos e por que eu errei, por que eu acertei, porque tudo tem um motivo. Teu dia vai ter que ter 30 horas, hein? Por que deu certo e por que não deu, né? E falando sobre superação, porque a minha carreira foi em cima disso, né? Eu tive muitos recomeços. Muito bem, vamos deixar a pichotada para amanhã, né? Mas o nosso computador deu uma pichotada hoje, Ana. Hoje a pichotada foi do computador. E os teus planos futuros aí, Cristiano? Cara, Na Tóquio. em Tóquio, se Deus quiser. Cristiano Oliveski. Oliveski. Eu quero agradecer o convite de novo, quero agradecer também a torcida do Grêmio que abraçou esse projeto, além de toda a equipe, além do Mazzaropi. Segundo lugar em audiência. Segundo lugar em audiência, graças à torcida, e a gente vê como é complicado o meio do rádio, porque a gente trata com um pouquinho mais de 50% do estado, que é a torcida do Grêmio. Então, as outras tratam com 100% dos torcedores. Então, a gente, com esses 50%, mais de 50%, a gente ainda consegue ser os vice-líderes aí na audiência. Então, só tenho a agradecer a torcida do Grêmio, agradecer ao Mazzaropi, Carlos Miguel, o Márcio, que tu citou, Faturi, a Jéssica, o Igor, que estão com a gente. Onde eles podiam narrar um jogo do Inter só para fazer tudo ao contrário. Erra! Mas aí ia ser uma corneta atrás da outra. Tropeça! Mas eu falei no clássico Grenal do 2-2, eu falei que eles iam penar na Série B. Tá aí, ó. Tá aí o resultado. Tu disse assim mesmo? Falei. Eles vão penar. Eles vão penar. Na hora do gol do Miller, eles vão penar na Série B. Valeu, obrigado. Obrigado, Chiquinho. Sucesso. Obrigado. Chiquinho 10, hein? Acessem aí. Valeu, obrigado, Cristiano. Parabéns pelo sucesso. Obrigado, Maurício. 19 horas tem o Cadeira Cativa. Boa semana. Reage, Colorado.